respeito do perdão? Pois bem, aqui nós classificamos o perdão em 3 fases. Primeiro, traz a ideia de ato de generosidade que absolve um culpado de uma pena. Segundo, tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido um pecado ou um crime. E na terceira, é um procedimento da mente ou do espírito. Os irmãos percebem que esse espírito aqui, ele está escrito com letra minúscula. E quando isto acontece, está se referindo não ao Espírito Santo de Deus, mas ao nosso próprio espírito, que nos dá vida. Nosso espírito comum, que tem por objetivo extinguir um ressentimento para com outra pessoa ou consigo mesmo. Isto é o perdão classificado nesta classe, né? E eu entendo, através da leitura da palavra de Deus, que o perdão é algo de Deus para conosco. É como se fosse algo estabelecido pelo próprio Senhor para com aqueles que almejam a salvação. Pois até mesmo lá no Pai Nosso fica bem claro, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, já no Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus e ao mesmo tempo Deus requerendo de nós, né? Ou seja, dá-nos a entender de que como que eu vou ser perdoado se eu não consigo perdoar os meus agressores, os meus ofensores? Então isto é uma necessidade da salvação, nós liberarmos o perdão. Mas aí os irmãos podem dizer para mim, mas como é difícil, eu acho que eu não consigo perdoar aquela pessoa. Mas se você já recebeu a graça de Deus na sua vida, a graça, através do seu sacrifício, do seu esforço, você vai adquirir as forças necessárias para você chegar a este momento, a esta capacitação espiritual, para liberar o perdão para aquele que te agrediu, para aquele que dedicou a sua vida toda a te prejudicar, a te querer o mal, a fazer as coisas ruins e desagradáveis, porque sabia que você não ia gostar, e o intuito dessas pessoas era simplesmente para te tirar do sério, né? No texto bíblico em classe nós vemos a narrativa, né, de um homem, de um servo, de um senhor, que ele tinha uma dívida com ele, e ele foi ter com ele. Ele foi ter com ele, né? E ele naquele momento dá-nos a entender de que aquele camarada ele não tinha o suficiente para pagar a sua dívida com o seu senhor, mas através da sua súplica, da sua petição, da sua rendição, da sua humilhação aos pés daquele senhor, o Senhor perdoou a sua dívida, né? E logo em seguida, quando ele se retira dali, ele encontra um conservo, né? O conservo. E o conservo devia algo para ele. E a mesma coisa que ele fez aos pés do Senhor, o conservo fez aos seus pés, porém ele agiu de uma forma diferente, colocando aquele conservo na prisão. E aqueles outros conservos que assistiram àquela cena, logo foram ter com o seu senhor e lhes contar o que tinha acontecido, e ele ficou embravecido e imediatamente pediu que trouxesse aquele servo aos seus pés. Aí ele pede para que ele tragam ele diante da sua presença. Ele diz: mau servo, por que agiste de má fé com o teu conservo?
não agiste como eu agi, da mesma forma contigo. E aquele camarada foi entregue aos seus opressores até ele conseguir pagar a sua dívida. É assim que Deus faz com nós. Logo nós entendemos que na presença de Deus, para nós recebermos o seu perdão, nós precisamos liberar o perdão. E algo acontece conosco quando nós liberamos o perdão. Nós nos libertamos de algo que está atrapalhando. Pode ir, querida. Amém. Que está atrapalhando a presença de Deus nas nossas vidas, o agir de Deus, principalmente para nós, quando queremos os dons espirituais, quando queremos os frutos do Espírito, aleluia, quando queremos receber a graça de Deus, o seu favor imerecido, quando nós queremos ter mais intimidade com Deus, nós precisamos trabalhar esta causa nas nossas vidas. Se assim nós temos uma dívida com alguém ou com qualquer pessoa que seja do passado, mágoas ressentidas que te trouxeram de lá para cá, ou que aconteceram agora, ou que vão acontecer, porque do que adianta nós só amarmos aqueles que nos amam, né? Isso os fariseus, os escribas também faziam e continuarão fazendo. Qual que é o sacrifício neste caso? De amarmos somente aquelas pessoas que nos amam, de perdoar somente aqueles que nos perdoam. Não, o sacrifício está em perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que torcem para ver a nossa derrocada. Por isso foi que Deus deixou o seu decreto, que é para que nós possamos perdoar aqueles que nos agridem, que nos ofendem, que nos tiram do sério. Muitas das vezes eu posso falar por mim mesmo, pessoas que me tiravam as forças, que me deixavam inutilizado, sabe? A vontade tão grande de fazer um estrago, mas a graça de Deus tem me alcançado e eu tenho lutado para que Deus assim se compadeça de mim e dessas pessoas que tanto querem nos ver para trás, porque este é um dos principais mandamentos de Deus para aqueles que querem herdar o reino celestial. Nós sabemos que na presença de Deus as coisas não acontecem conforme acontecem na mente do ser humano, na mente do homem, na visão do homem, como e quando ou conforme os homens querem, porque Deus, Ele pensa diferente de mim. Aleluia, o seu pensamento não é como os nossos pensamentos. A vontade de Deus não é como a nossa vontade, mas o segredo é estarmos na vontade do Pai, para que se cumpra ela nas nossas vidas. O perdão traz reconciliação? Vamos ver aqui, né? Efésios, no seu capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, pela graça nós fomos alcançados, mesmo qual que era o nosso estado antes? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ou seja, nós estávamos no sentido espiritual mortos, mas pela sua graça Deus veio e nos vivificou juntamente com Cristo. Então, um favor imerecido de Deus para conosco. Isso traz-nos na lembrança de que nós não devemos agir
como aquele conservo agiu com o seu outro conservo, mas devemos agir conforme aquele senhor agiu para com os seus conservos, né? Ou seja, não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. E se alguém nos fizer o bem, melhor ainda, né? Mas se alguém nos fizer o mal, nós não devemos agir conforme estas pessoas estão agindo para com as nossas vidas. Porque se assim agirmos, que diferença nós faremos em relação à humanidade, à sociedade, em relação a tudo que você tem aprendido conforme o passar do tempo, as suas vindas na casa do Senhor, conforme após o momento em que você confessou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E se eu continuar agindo desta mesma forma, se alguém me fizer o mal, eu também vou agir da mesma forma, porque eu sou crente, mas o meu braço não é ainda convertido, entendeu? O meu pé ainda não é convertido. O meu facão que está lá debaixo da cama, ele ainda não foi consagrado para o ministério. Aquele revólver que eu tenho guardado lá dentro daquela mala lá, está doido para explodir. Então, quando nós agimos dessa forma, com certeza o Espírito Santo de Deus ainda não entrou em ação nas nossas vidas, porque nós fomos chamados para sermos luz e sal dessa terra. Qual que é a função da luz? É trazer claridade na escuridão, né? Qual que é a função do sal? É dar gosto, é dar sabor, né? É fazer com que a vida prossiga para o alvo. E você está se posicionando como estes dois elementos dentro do espaço físico e sideral. Portanto, nós aprendemos nesta manhã, conforme o decorrer, de que o perdão é uma necessidade clara e objetiva de Deus para com cada um de nós, se assim nós almejamos fazer a diferença diante da sociedade, diante da igreja, diante das nossas famílias e diante de nós mesmos, para que assim nós tenhamos a esperança de quando a trombeta tocar, nós possamos ser levados ao encontro do noivo que nos aguardará nas nuvens. Nosso estado diante de Deus era deplorável, pois éramos considerados, olha só o que é que nós éramos: filhos da desobediência, mortos em ofensas e pecados, filhos da ira. Pelo menos essas três classificações nós encontramos aqui nesta riquíssima lição. Olha só como que nós estávamos: filhos da desobediência, ou seja, nós éramos rebeldes, desobedientes, aleluia, mas ainda mortos em ofensas e pecados, ou seja, de tanto nós ofendermos a nós mesmos, as pessoas que estavam ali ao nosso redor, então nós nos tornávamos cada vez mais filhos da ira. Uma pessoa irada, você já conversou com uma pessoa irada? A maneira, a fórmula, como ela se comporta, como ela age, como ela vem ter conosco, até no seu linguajar, na sua forma de se expressar, você já se assusta com aquela pessoa, através do seu timbre de voz, da forma como ela se locomove, se move, que ela se direciona a você, e isto se torna algo deplorável para cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo vem nos acrescentando dizendo: mas ele nos concedeu
misericordiosamente o seu perdão, né? Deus concedeu-nos o seu perdão. Isto dá-nos a refletir de que automaticamente, quando Deus ele nos outorga o seu perdão, Ele está dizendo: assim como eu te perdoo das tuas ofensas, das tuas transgressões, pela tua fúria, pela tua ira, eu te perdoei, assim também você deve agir com aqueles que estão ao teu redor, tanto para com o teu inimigo e principalmente para aqueles que são teus amigos, teus companheiros. Mas o mais difícil é nós agirmos assim diante de alguém que está nos perseguindo, né, irmãos? Eu acho que cada um de nós aqui já passou por isso, né? Sermos perseguidos, sermos contrariados, sermos tirados do sério, a fim de que nós venhamos fazer coisas que iríamos ou iremos nos arrepender depois. Mas aonde é que nós encontramos a força para rompermos com o mal, com a adversidade? Na palavra de Deus, através do seu Espírito Santo, que é aquele que interpreta para nós a sua misericordiosa palavra e traz até nós a graça divina. Aleluia. E distribui ela para nos lavar, Jesus, com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, assim fazendo-nos novas criaturas, pessoas que não agem como agíamos antes, mas agimos pelo proceder de Deus nas nossas vidas. Por isso que é muito importante nós cada vez mais nos envolvermos com as coisas de Deus. A palavra de Deus manda-nos pensarmos nas coisas que são do alto, que são de cima, que são de Deus. O versículo diz: buscai primeiro do reino de Deus e a sua justiça, né? Porque as demais coisas alcançarão aqueles que assim procedem, né? Infelizmente, no mundo a qual nós vivemos, com o avanço tecnológico, com as coisas que têm acontecido, né? Nós automaticamente não queremos ficar para trás, queremos seguir o percurso, e a maioria da multidão segue em buscas de bens materiais, né? Porque assim procede que vivamos, né? Mas Deus, Ele nos dará outra ordenança. Não estejais preocupados com o que hás de comer e com o que hás de vestir, porque se Ele cuidou dos pássaros, cuidou também das plantas, não cuidará assim Ele melhor de nós? Então, pensemos nestas coisas, crendo no perdão de Deus. Aleluia. Um dos principais objetivos de Deus para conosco é nós alcançarmos a fé, que nos dá o poder de acreditarmos que Deus já perdoou as nossas transgressões, as nossas ofensas, as nossas iras. E a dificuldade é que nós temos é de que sempre fica aquela dúvida, aquela pergunta em nosso interior de que: será que Deus verdadeiramente me perdoou? Será que eu estou perdoado? Eu não sei, eu tenho uma certa impressão de que ainda falta alguma coisa, mas aí é onde nós estamos errados, porque quando Deus Ele perdoa, Ele não revoga a sua palavra. Quando Deus perdoa, ainda que o homem não queira que isto seja um decreto de Deus nas nossas vidas, mesmo que os nossos agressores, transgressores, ainda não tenham nos perdoados, mas se Deus nos perdoou, é isto que importa.
Agora cabe a cada um de nós fazermos o quê? Entender, confiar de que fomos salvos, fomos libertos. E como na maioria das vezes em que ele livrava alguém da morte, ou que alguém era trazido diante dele, carregado de enfermidades, através dos seus atos de pecados, que ele perdoava, ele dizia o quê? Vais e não peques mais, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Não adianta o homem vir na igreja todos os dias, pedir perdão a Deus por algo que ele faz, que ele pratica, que não é agradável aos olhos do Senhor, e continuar na prática, né? Bem-aventurado é aquele que confessa e que deixa, né? Então nós temos que deixarmos, porque todos aqueles, até a mulher lá do fluxo de sangue, né? Padeceu 12 anos, filha, seja curada deste teu mal, vais e não peques mais, né? Muitas das vezes, todos, a maioria, aquele cego Bartimeu também, Jesus falou a mesma coisa para ele. Então, cabe a nós acreditarmos de que, quando Deus nos perdoa, quem é o homem para continuar nos condenando, nos julgando, nos jogando pedra? Porque o perdão de Deus, este é o necessário para as nossas vidas, né? Porém, assim como Deus age para com cada um de nós, por que não agirmos da mesma forma com os nossos irmãos, com os nossos devedores, né? Assim dá-nos a entender, né, de que se alguém nos magoou, automaticamente ele está endividado com nós e nós estamos endividados com ele, né? E ele não vai sair do seu lugar para vir nos pedir perdão, porque ele está inflado, está cheio de ira, de ódio, de inveja, de mágoas. E isso se torna cada vez mais difícil. Aí você tem que fazer o quê? Diferente, porque a graça já te alcançou, o Espírito Santo de Deus já habita em ti, a palavra já fez efeito. Aí é o teu momento de deixar a tua oferta no altar e ir lá ter com o teu irmão ou com o teu inimigo, sei lá, e pedir o perdão para aquela pessoa. Se ela te perdoar, louvado seja o nome de Jesus. Se ela não te perdoar, mas a tua parte já foi feita, então você não é mais culpado do sangue daquela alma vivente, porque assim como Deus está com seus braços abertos e o seu Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis para que as almas se arrependam dos seus maus caminhos, porém existe o livre-arbítrio, nem por força, nem por violência. Aleluia. Se Deus age assim, desta maneira, então quem somos nós, aleluia, meros mortais, para agirmos ao contrário disso, né? Deixa Deus trabalhar naquela vida. A sua parte você já fez, o perdão de Deus você já alcançou, e então é só seguir em frente, agarrar as promessas de Deus para com você, não olhar para trás e deixar com que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. E por que não continuar orando para que Deus possa também arrancar aquela pessoa da ira, do ódio, da inveja, tirar ele da desobediência, tirar ele da morte através de ofensas e de pecado e trazer para o seu reino, porque quando você tem esta graça de Deus na sua vida, você tem esta capacidade. Deus, Ele nos capacita para que nós possamos verdadeiramente liberar o perdão, né? Muito difícil nós liberarmos perdão para quem nos ofendeu uma vez,
ou 2 vezes. Imagina para aquela pessoa que dedicou a vida inteira para querer o teu mal, para querer ver você sendo um derrotado, para querer ver você trancafiado dentro do teu quarto, através da depressão. Mas isso tudo cai por terra quando você tem a graça de Deus na sua vida e Deus te faz sobressair cada vez mais por cima, quando ao invés de que aquele inimigo está esperando você confrontar ele, você passa por ele: oi, bom dia, tudo bem? A paz, amém? Aí aquela pessoa, ela vai entrar em conflito consigo mesmo, começar a pensar e analisar e refletir através da sua atitude. Poxa, eu todos os dias falo mal dessa pessoa, ele sabe que eu não gosto dele, não vou com a cara dele, muitas coisas ruins já fiz com ele, ele passou por mim, me deu um bom dia, me cumprimentou com a paz do Senhor ainda. O que está acontecendo, né? E ele entra em guerra espiritual com ele mesmo, porque você agiu de uma forma diferenciada, né? Conta-se uma história de que um vizinho todos os dias ia lá no estábulo onde estava o seu gado, né, os seus animais, juntava aquele esterco dentro do estábulo e jogava no cercado do vizinho. Todos os dias ele ia lá e tinha esta postura diante do seu vizinho. Um certo dia, alguém bateu na sua porta. Ele abriu a porta, era o seu vizinho. O vizinho trazia para ele flores, deu flores para ele. Aí, o que está acontecendo? Eu jogo esterco todo dia no seu cercado e você vem me trazer flores. Aí ele disse: esse é o resultado das merdas que você jogava dentro do meu cercado. Você dá para alguém aquilo que você tem. Você tinha bosta para me dar, mas eu tenho flores para ti nesta manhã. Então é assim que o cristão tem que agir, né? Diferenciado do pecador, do imundo, do iníquo, de todos aqueles que não querem ver o teu bem. No ponto 2, Deus nos perdoou, embora pecadores. Sim, Deus tem prazer em perdoar. Deus é um Deus que abomina o pecado, mas tem o desejo de receber o pecador arrependido e lhe conceder o perdão. Basta termos um coração quebrantado diante dele. Somos por ele recebidos amorosamente. O que é necessário fazermos? Simplesmente ter um coração quebrantado diante dele, porque Deus não resiste ao coração quebrantado, né? Por mais miserável pecador que nós tenhamos sido, ou ainda sejamos, Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Jesus estava lá na cruz, um bandido do outro lado, um do lado direito, outro na esquerda. Enquanto um zombava, o outro dizia: cala-te, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem não, este homem é inocente. Que mal ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando tiveres no paraíso, quando tiveres na tua morada eterna. E Jesus olhou para aquele homem que a vida toda foi fazer coisas ruins e disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por que isto aconteceu? Porque houve um quebrantamento de coração ali. Aquele homem se arrependeu dos seus atos ruins que ele tinha praticado na terra. E logo Jesus entendeu que aquele homem era digno de salvação. Então, é assim que Deus age para com as nossas vidas. Irmão, mas eu fiz coisas tão ruins que eu penso que Deus não vai me perdoar. Isto é pensamentos malignos. Repreende isso em nome de Jesus. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Nova criatura tu és. Glória. As coisas velhas
ficaram para trás. Em nome de Jesus, se alguém aqui nesta sala tem este pensamento ruim e maligno, repreenda ele. Porém, o que é que nós temos que observarmos e absorvermos para nós é aquela palavra de Jesus: vai e não pratique mais, não peques mais. Entendeu? Este é o segredo, é o resultado de uma vida com Deus. Deus requer de nós um sacrifício para que nós nos tornemos cada vez mais perto da salvação. Aleluia. E esta salvação, glória a Jesus, ela só vem até nós através da fidelidade, através do confessar os pecados, se arrependermos, termos um coração quebrantado diante de Deus, para que nós possamos ser dignos de sermos chamados seus filhos, né? Lembra do filho pródigo? E quando ele voltou para o seu pai, ele disse: eu não sou merecedor de ser mais chamado teu filho, me põe aí como um dos teus jornaleiros, dos teus funcionários. Ou seja, de tanto ele ter apanhado no mundo, tanto ter sofrido, ele se arrependeu do que ele tinha feito, tanto contra o seu pai e contra o seu irmão, né? E o pai, vendo a sua necessidade, a sua carência de um perdão, e logo ele abraçou, fez uma grande festa, colocou roupas novas, um anel no dedo, sandália nos pés, e tome festa e churrasco para quem quisesse, né? Eita Deus maravilhoso! Assim é Deus para com as nossas vidas. Seria bom que nesta aula tivesse pessoas aqui, aleluia, que não aceitaram Jesus ainda, né? Ou pessoas que ainda estão engateando na fé, para que ouvisse esta mensagem do Senhor para aleluia, com as nossas vidas, e vejam quão bom e misericordioso é Deus para conosco, né? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, né? Porque o inimigo, ele brama ao nosso derredor 24 horas por dia, procurando brechas para nos devorar, né? E de fato, o príncipe deste século, que é Satanás, tem cegado o entendimento da humanidade, e grandes levantes e ações têm se levantado. Mas ao nosso redor aleluia, tem um anjo de Deus, que Deus criou para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, né? Verdade, Jesus. E isto é pela graça, é dom gratuito de Deus. Louvemos o nome do Senhor, porque fomos alcançados por esta divina graça, né? Devemos confessar nossos pecados ao Senhor? É óbvio que sim, né? Um dos mais difíceis, ou uma das mais difíceis atitudes do ser humano é a confissão de alguma falha, erro ou pecado. Entretanto, a palavra de Deus nos recomenda que estejamos prontos para confessar nossas falhas ao Senhor. Lembra lá do Éden? Quando Deus chega para Adão, Adão já tinha cobrido suas partes, Eva também. Quem pecou? Minha mulher ali, ó, eu disse que não era para a gente comer, mas ela ficou insistindo comigo, né? Eu fui lá e comi. Por que você fez isso, Eva? Não, foi a serpente ali, ó, que me incentivou. Eu não estava nem querendo comer, mas ela veio e de tanto insistir, dizendo que se nós comêssemos, iríamos nos tornar igual ao Senhor. Então logo nós fomos e comemos, e aqui estamos diante de ti. Ou seja, nenhum dos dois assumiu as falhas, né? Nenhum dos dois confessou, né? Nenhum dos dois teve a capacidade. Isto é da genética humana, querer sempre culpar alguém. É que nem um certo homem muito famoso falou, Deus abençoe, que numa indústria, os donos, eles ficam lá em cima, né? Nos seus escritórios lá, olhando aqueles que estão lá dentro no chão de fábrica, fazendo as suas peças que foram recomendadas, né? Aí quando aqueles trabalhadores acertam certinho, como diz o ditado, acertam na mosca, né? Fazem
o pedido do cliente conforme ele pediu, e o cliente foi lá e confirmou, né, que estava tudo da maneira que ele queria. Aí os donos daquela empresa dizem, batem palma, comemoram e diz um para o outro, nós acertamos, hein? Mas quando aquele pedido dá errado, aí eles olham para o outro e dizem, culpa daquele funcionário, manda embora. Ou seja, é da natureza humana, né? Quando o funcionário acertou a peça, eles dizem o quê? Nós acertamos. Agora, quando a peça está com defeito, danificado, culpa daquele funcionário ruim, que não presta, que não estudou, que não aprendeu, né? É da natureza humana sempre querer acusar alguém antes de ser acusado, né? Você vê esses psicopatas aí que estupram, que matam, as pessoas arrancam as unhas deles, cortam dedos, cortam a língua, mas eles não confessam que foram eles que cometeram aqueles atos truculentos, né? Por quê? Por causa da natureza humana, da genética deles. Aleluia, mas Deus, nós, como cristãos, servos do Senhor, nós temos que agir de maneira diferente, se assim quisermos alcançar as misericórdias de Deus, porque não dá para nós nos escondermos da presença de Deus, né? E tudo quanto nós fazemos e iremos fazer, Deus já sabe de todas as nossas atitudes, todo o nosso comportamento. Então não tem para onde correr. Ou tu confessas, ou tu fica com aquilo ali, com aquele peso na tua consciência, com aquela falha diante de Deus, e isso não é agradável ao Senhor, vai prejudicar o processo dele no teu crescimento espiritual, e isso vai acarretar coisas ruins também para a tua vida física, e assim sucessivamente. Mas bem-aventurado é aquele que confessa e deixa: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu errei contra ti, então me perdoa, me ajuda a me livrar desta fraqueza, desta debilidade, e através deste teu confessar, Deus vai te transformando, vai te moldando, vai te capacitando para que você um dia chegue a estar livre daquele mal. Muitas pessoas vieram do mundão e aceitam, confessam o Senhor, e na maioria das vezes não são libertos naquele mesmo dia. É um processo que ela vai passando, entendeu? A cachaça que ele bebia, ele não consegue deixar de uma vez por toda. Então, de vez em quando, escondidamente, ele vai lá, dá aquela mamada, entendeu? Fica levinho, hein? Mas Deus está vendo aquilo ali. Aquele que fumava um maço, 2 cigarros por dia, confessa Jesus e quer prosseguir na fé. De vez em quando ele vai lá e dá aquela tragada lá e solta aquela fumaça parecendo aquele trem antigo que era a lenha, sabe? Entendeu como é? Mas pela força dele, pela necessidade, a confissão diante de Deus, Deus vai trabalhando naquela vida, e aos poucos ele vai se limpando, vai sendo transformado, moldado por Deus, e daqui a um tempo ele vai ser livre daquele mal. Tem casos que é automático, não é no primeiro dia, a partir do primeiro dia Deus já liberta de uma vez, mas são raros esses casos, entendeu? Mas é um processo de Deus. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Foi aquilo que eu falei agora, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeiro Ele nos perdoa os pecados e depois nos purifica de toda a injustiça. E essa purificação aqui é o processo, é aquela metamorfose ambulante. É aos poucos que Deus vai trabalhando, Deus vai tirando, conforme Ele vê o teu esforço, o teu sacrifício, né? Porque na antiguidade era muito fácil. O criador de cabra, meu Deus, não vou nem falar, né?
Pecava aqui, adulterava aqui, corria lá no templo, o sacerdote estava na porta lá, era só degolar o animal, aspergir o sangue lá no altar do sacrifício, depois os restos mortais levavam para fora do arraial, jogavam lá, pronto, o pecado estava apaziguado. Pecava aqui, levava o azeite, levava a farinha, o sacerdote fazia o trabalho, o ritual lá, pronto, estava apaziguado o pecado. Mas depois que entrou a graça, é diferente. Não dá mais para sacrificar o animal. O sacrifício é na nossa carne mesmo. Nós temos que fazermos o nosso esforço. Esforçai-vos e tende bom ânimo, né? Porque é assim que nós venceremos este mundo. É assim que nós venceremos o maligno, né? Lá em Tiago 5,16, né? Como a confissão nos ajuda? Como a confissão nos ajuda? A confissão prepara o nosso caminho para o perdão de Deus. Ajuda-nos a ter comunhão uns com os outros, inclusive no que tange a cura do corpo, como descreve Tiago 5,16, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas observa bem, é a oração feita pelo justo, não é a oração feita pelo ímpio, não é a oração feita pelo incrédulo, é aquela oração feita pelo justo, pelo aquele que verdadeiramente consegue se livrar daquilo que tanto lhe persegue e entrar diante de Deus no reino espiritual e falar com Ele com sinceridade, com justiça, com entrega, com devoção, entendeu? Com devoção, reconhecendo a magnitude de Deus. Aí, esta oração, ela fará o efeito necessário para com as nossas vidas. Então, por isso que a confissão, ela nos ajuda e é tão importante que talvez nós nem consigamos imaginar o tamanho desta importância, desta grandeza, né? Dessa virtude de Deus. Davi cometeu um pecado, né? 2 pecados, um atrás do outro, um seguido do outro. Primeiro ele cobiçou a mulher do homem, né? De Urias, que era o seu principal capitão, homem fiel, que tinha lealdade a ele. E ele colocou ele no lugar mais confuso, mais difícil, sabendo que dali ele não voltaria vivo, porque ele estava interessado na sua esposa, né? A esposa de Urias. E esta culpa caiu na casa de Davi, mesmo ele tendo confessado aquilo ali, aquele ato truculento, rebelde, porque ele deixou a carne falar mais alto do que o espírito. Estava em cima do seu palácio, quando ele olhou e viu Betseba, o homem ficou louco, ficou perturbado e disse: eu quero essa mulher a qualquer custo, a qualquer preço. E ele pagou o preço. Então, muitas das vezes também nós devemos ter cuidado com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pedimos a Deus. Deus, se for da tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, se não for, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. Me dá força para prosseguir, para caminhar sem este objeto, mesmo que seja de tão desejo ardente dentro de nós, mas devemos deixar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele sabe o que nós devemos ter e o que não devemos ter. Às vezes pedimos muita riqueza para Deus, mas não é aquilo que Deus quer para nós. Porque quantos ricaços aí, que antigamente não tinha nada, morava de aluguel, né? Não faltava um culto, era fiel a Deus e tudo.
mas foi conforme Deus foi trabalhando na vida dele, aquilo que foi se aglomerando ao seu redor, lhe impediram de vir para a casa do Senhor, né? Tiraram o primeiro lugar de Deus do coração daquele homem, porque aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. Não dizendo que se Deus quiser dar, nós não podemos, né? Até mesmo agora, se os irmãos sentirem de Deus aí, eu passo aqui o meu CPF, os irmãos transferem um Pix aí para minha conta, 50 mil. e eu creio que Deus não vai reclamar, né? Eu pago meus 10% do dízimo a Ele, né? E nós viveremos com o resto, né? Aleluia. Ponto 3. Devemos perdoar aos outros na mesma medida? Devemos perdoar os outros na mesma medida? É lógico que não, né, irmãos? Lógico que não, né? Porque se nós formos entrar neste quesito aí na mesma medida, se o camarada me perdoar, eu perdoo. Se ele não me perdoar, eu também não perdoo. Então nós temos que agir diferente. Não na mesma medida, né? Ele não perdoar, É independente dos outros. Você tem que liberar o perdão independente das atitudes dos outros. Nós não podemos acertar o nosso relógio pelo relógio dos outros, entendeu? Nós temos que sermos nós. É peculiar, é individual. Cada um fazendo a sua parte, entendeu? Se eles nos perdoar, amém, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas se ele não perdoar, então você tem que fazer da mesma forma. Se ele me der um murro, eu dou um outro nele. E se ele vier para cima, nós já caímos rolando na areia e o pau quebra. Já cai na areia, mano. Sai rolando na areia. Não pode fazer isso, É assim? É assim? É assim, espera que voltou ali pegar o meu facão ali. É assim que nós devemos agir? Porque lá no mundo é assim, né? Lá no mundo é assim. Qualquer coisa, pipoco para lá, para cá, faca para um lado, faca para outro. Só temos para guardar. Então nós não devemos agir da mesma medida, da mesma forma. Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados pela vida. Jesus deu a sua vida por nós, lá no Calvário. Eu sei que não é fácil. Enquanto nós habitarmos nessa matéria, passaremos por lutas, por dificuldades, por perseguições. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. O profeta Ezequiel, ele disse, quando ele estava passando por um momento de muita dificuldade mesmo, perseguição, de lutas, prisões, ele disse, Senhor, ainda que os meus rins se derretam e corram pelas avenidas e praças da cidade, todavia eu te louvarei. Esse louvarei não é da boca para fora, é louvor que sai da alma, que sai do espírito da pessoa. O louvar significa adorar, né? Reverenciar. Nós temos que entender isso aí, os levitas, os cantores de Deus aí, tem que entender isso. O louvor, ele só atinge o seu efeito, o seu alvo, quando ele sai do teu interior, do teu âmago. Enquanto você estiver louvando, querendo algo para si, pode esquecer. O resultado não é o resultado esperado. Mas quando é um louvor com entrega, sem querer nada em troca, que é voltado simplesmente para o trono de Deus, que é algo que muitos que outrora faziam e agora foram tomados pela mídia, pela fama, pelo dinheiro, pelo sucesso, e esquecem até mesmo de Deus, né? Então nós devemos agir de maneira diferente. Verdadeiro louvor que Deus recebe, e Ele nos recompensará com as bênçãos celestiais, isto que é necessário para as nossas vidas. Quantos pastores aí que pregavam, que tinham o dom de cura, tinham o dom de maravilhas e sinais, hoje estão envolvidos com a mídia, tem sabedoria ainda, mas não tem mais unção, não tem mais graça, foram seduzidos pelas coisas
que automaticamente aos olhos humanos é confortável, né? E isso é um perigo que nós estamos vivendo nos dias atuais. É o chamado gospel, né? O gospel. O gospel tem levado muitos ao inferno, então nós temos que termos cuidado em relação a isso aí. Mesmo que nunca consigamos ser famosos, ter sucesso, mas o importante é termos a felicidade dentro de nosso ser. E a felicidade ela não vem através de riqueza, através de fama, através de sucesso. Muitos, quando não tinham nada aí, eram fiéis, eram frequentadores assíduos da casa do Senhor. Foi só ver uma porta aberta, ó, mergulhou de cabeça e está lá, afogado. Enganchou-se nas pedras, sabe? Mais ou menos por aí. Então, nós devemos, antes de tudo, perguntar para Deus o que Ele quer de nós. Qual que é o seu chamado, o seu ministério para as nossas vidas. E tem muitos por aí na internet vendendo ministério. E isso é engodo maligno, porque homem não tem poder para dar ministério para outro ser humano na terra. O único que pode dar-nos ministério nessa terra é o próprio Deus, porque ministério comprado aqui na terra por dinheiro não prevalece na presença de Deus, porque Deus ele não aprova essas atitudes, esses atos. Quer fazer um curso teológico? Amém, louvado seja o nome do Senhor, mas espera Deus trabalhar na tua vida. Passa pela portaria, passa por tirar as ofertas, passa por servir a ceia, fica lá no grupo, fica lá em oração em espírito. Espera o tempo oportuno de Deus para ser consagrado a obreiro, para ser consagrado a diácono, depois ao presbitério. Vai subindo a escada conforme a permissão de Deus. Deixa Deus te orientar, te guiar. Entrega a chave da tua vida e a direção coloca nas mãos dele, para que ele te leve aonde ele quer que você esteja. E assim fazendo, a bênção é grande, como diz nosso irmão, né? Devemos levar em consideração dois fatores em relação a isso. Primeiro, podemos ser perdoados por Deus. E segundo, precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Ou seja, Jesus certa vez disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha como é difícil, como é meio complicado em relação à nossa humanidade pecaminosa, né, irmãos? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, nós temos que sempre estar com o perdão disponível aqui para os nossos agressores, para aqueles que nos ofendem. E isso não é fácil, irmãos. Por mais convertido que nós sejamos, por mais assíduo dentro da casa do Senhor, mais devoto que sejamos, poxa, todo dia a pessoa está nos atacando, está nos agredindo, está querendo fazer o mal para conosco. Meu, chega um dia que estoura, né? Se não for a graça de Deus na nossa vida, aí nós devemos tomar atitude. Qual será a atitude? É pelo menos nos distanciarmos dessas pessoas, né? Para que nós possamos refletir, respirar um pouco, pedir a direção de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, pedir a Ele o seu agir, a sua operação, a sua direção, de como devemos agir para com essas pessoas, até que nós cheguemos ao ponto de perdoarmos aquelas pessoas. Aleluia. E com um determinado momento Deus vai tirar aquela pessoa de tua vida, vai dar uma outra direção, ou vai salvar e vai trazer para junto de ti, para bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor, mas que seja a vontade de Deus. Mesmo assim não é fácil, né? Mas tudo é possível ao que crê.
e os que crerem alcançarão as misericórdias de Deus, né? E é isso que Deus quer de nós, que nós perdoemos as ofensas dos nossos agressores, porque quando assim nós agimos, o nosso Pai Celestial nos perdoará também. Se nós queremos o perdão de Deus, nós também temos que perdoar. Isso fica bem claro aqui para nós, hein? Se nós queremos alcançar o perdão de Deus, devemos liberar o perdão para os nossos inimigos mais ferozes, aquele que nós temos vontade de espescoçar ele igual uma galinha, sabe? Nós temos que perdoar esses indivíduos aí também. O perdão nos faz parecer com Deus, com certeza. Ou seja, quando você age dessa forma, você fica semelhante a Deus, né? Jesus disse: Pai, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a vossa semelhança. Então, quando é que isso acontece? Quando nós agimos desta forma, perdoando os nossos inimigos, os nossos agressores, nós ficamos parecidos com Deus, a semelhança de Deus. Ainda que você tenha dificuldade de perdoar alguma pessoa, peça ajuda ao Espírito Santo para esta tarefa. Aleluia. Nosso companheiro Espírito Santo, né? Lá em João 14, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Aí na sequência ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinho. Vou subir e vou enviar o Consolador para que esteja convosco até a consumação dos séculos, né? O Espírito Santo está na terra, está nas nossas vidas. Aleluia. Então, para qualquer dificuldade, para qualquer luta, para qualquer perseguição, peça força ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está te ouvindo, Ele está na tua vida. Mesmo aqueles que não falaram em línguas estranhas ainda, mas já têm o Espírito Santo, através de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador das vossas almas. Nós somos a medida do perdão. Perdoá-los as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6 e 12, né? Nós vamos encerrar nossa aula de hoje com este versículo, né? Perdoar as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.